Você escreve bom dia para ela e ela leva 4 horas para te mandar um emoji de polegar para cima. Você abre o seu coração em uma mensagem de 3 parágrafos sobre seus sentimentos e ela responde com um ok. Mas lembre-se daquela vez em que você a ignorou por 2 dias porque estava realmente ocupado. Seu celular explodiu com 17 mensagens. Ela te mandou memes, perguntou se você estava bem e, de repente, lembrou daquela história engraçada que esqueceu de te contar na semana passada. Isso não é uma falha na Matrix. É a psicologia feminina funcionando exatamente como foi projetada. No momento em que você está totalmente disponível, deixa de ter valor. Não porque as mulheres sejam más ou calculistas, mas porque nós, seres humanos, somos programados para valorizar o que exige esforço para obter. E, agora mesmo, você está se oferecendo como um buffet livre às 2 da manhã, perguntando-se por que ela não tem mais fome. Aqui está a verdade incômoda que vai reorganizar toda a sua realidade. As mulheres só são gentis quando você não fala muito com elas. Essa distância que você tem pavor de criar é justamente o espaço onde vive o interesse dela. O silêncio que você acha que vai matar a conexão é onde a imaginação dela começa a fazer hora extra, preenchendo as lacunas com fantasias sobre o que você está fazendo, com quem você está, enquanto você não busca desesperadamente a validação dela, como todos os outros caras nas DMs dela. Veja o que acontece quando você se retira. De repente, ela se lembra do quanto você é engraçado. De repente, ela sente falta da sua voz. De repente, você não é o cara chato que está sempre disponível. Você é o mistério que ela precisa resolver. Você volta a ser um desafio. E as mulheres são programadas biologicamente para se sentirem fascinadas por desafios, não por cachorrinhos que respondem em 0,3 segundos a cada mensagem. A matemática é brutal, mas simples. Quanto mais você persegue, mais rápido ela corre. Quanto mais você escreve, menos ela responde. Quanto mais você se importa, menos ela se importa. Você não está se fazendo de difícil. Você está demonstrando que seu mundo não gira em torno da validação dela. E isso, irmão, é a coisa mais atraente que você pode comunicar sem dizer uma única palavra. Deixe-me te mostrar exatamente o que passa pela cabeça dela quando você está sempre disponível. Ela acorda sabendo que você vai escrever. Passa o dia certa de que você responderá instantaneamente. Faz planos sabendo que você cancelará os seus para se adaptar aos dela. Não há antecipação, nem incerteza, nem euforia emocional quando seu nome aparece na tela dela. Você se tornou tão emocionante quanto uma conta de luz. Previsível, talvez necessário, mas completamente desprovido de inspiração. Cada vez que você escreve 2 vezes seguidas, você perde. Cada vez que você se explica sem ela ter perguntado, você se torna pequeno. Cada vez que você envia aquela mensagem de só para ver como você está, é como se estivesse segurando um letreiro de neon que diz: não tenho absolutamente mais nada para fazer na vida. Você não está sendo carinhoso. Você está sendo um vampiro de valor, sugando a atração do relacionamento com cada mensagem desesperada. Pense nisso. Quando foi a última vez que você viu um CEO bombardeando alguém com mensagens de acompanhamento? Quando foi a última vez que um homem com um propósito real teve tempo para analisar por que ela usou um ponto final em vez de um ponto de exclamação? Nunca. Porque homens que estão construindo algo não têm tempo para decodificar padrões de emojis como se fossem hieróglifos antigos. Mas aqui está você, redigindo seu quinto rascunho de uma mensagem sobre planos para o fim de semana, perguntando-se se deveria adicionar uma carinha sorridente para parecer menos agressivo. Sua disponibilidade constante grita insegurança mais alto do que qualquer palavra. Esse tempo de resposta imediato diz a ela que você estava sentado esperando, com o celular na mão, rezando pela validação dela. Aquela mensagem de bom dia todos os dias às 7 da manhã diz a ela que ela é o seu primeiro pensamento. Não o seu propósito, nem a sua missão, nem as suas metas. Ela. E nada seco na atração mais rápido do que um homem cujo estado emocional depende das notificações de suas mensagens. Ela não responde mais devagar porque está ocupada. Ela responde mais devagar porque você a treinou para saber que você sempre estará lá,
como um fiel Golden Retriever esperando na porta. Onde está a emoção nisso? Onde está a atenção? Onde está o questionamento se você realmente se interessa ou se tem outras opções? Você eliminou todo do mistério, todo o desafio, toda a da intriga e substituiu pelo equivalente em um relacionamento à música de elevador. Sempre presente, completamente previsível, totalmente esquecível. Aqui vai uma verdade que vai doer. Suas mensagens de um parágrafo, na verdade, a estão repelindo. Cada palavra após a primeira frase diminui a atração exponencialmente. Enquanto você despeja seus pensamentos como se fosse uma entrada de diário, ela os mostra para as amigas e ri. Não porque ela seja cruel, mas porque seu excesso de comunicação grita desesperação mais alto do que um alarme de incêndio. Homens com opções não têm tempo para escrever romances. Eles se comunicam em rajadas eficientes porque seu tempo tem um valor real. O status não tem a ver com sua conta bancária ou seu carro. Tem a ver com o que seu comportamento sinaliza para o cérebro primitivo dela. Quando você entope o celular dela de mensagens, está anunciando que ela é o melhor que você pode almejar. Quando você está disponível instantaneamente sempre que ela liga, está anunciando que ninguém mais quer o seu tempo. Quando você larga tudo por ela, está confirmando que nada do que você estava fazendo era realmente importante. Você não está sendo romântico. Você está sendo um anúncio ambulante de baixo status. As mulheres não pensam conscientemente. Ele respondeu em 30 segundos, portanto, deve ser um perdedor. Mas o sistema de atração delas processa exatamente assim. O subconsciente dela está fazendo as contas. Um homem com opções se comportaria assim. Um homem com coisas importantes para fazer largaria tudo para me enviar parágrafos sobre o dia dele? Um homem que outras mulheres desejam estaria tão desesperadamente disponível? A resposta é um não rotundo, e o interesse dela evapora consequentemente. Veja como ela trata o cara que leva 3 dias para responder em comparação a você com suas respostas instantâneas. Para ele, ela escreve mensagens cuidadosas, olha o celular obsessivamente, analisa cada palavra dele. Enquanto isso, você recebe respostas superficiais enquanto ela está no banheiro porque você se tornou ruído de fundo na vida dela. A diferença não é que ele seja melhor que você, é que o comportamento dele sinaliza um status mais elevado, e o status é a linguagem que a atração dela fala fluentemente. A prova social não é apenas sobre ser visto com outras pessoas, é sobre se comportar como alguém que tem outras pessoas. Quando você não responde imediatamente, a mente dela preenche as lacunas. Ele deve estar com alguém, deve estar fazendo algo importante. Outras pessoas devem querer a atenção dele. Ele deve ter uma vida. Essas suposições, sejam verdadeiras ou não, criam uma versão sua que é infinitamente mais atraente do que a realidade de você esperando ao lado do telefone como um adolescente com sua primeira paixão. A pílula amarga. Ela não se sente atraída por você. Ela se sente atraída pela percepção que tem de você. E cada mensagem desesperada, cada resposta imediata, cada comportamento carente está editando essa percepção para baixo. Você está literalmente se colocando fora da liga dela à base de mensagens. 1. Oi, linda, pensando em você por vez. Seu valor real não mudou, mas seu valor percebido está em queda livre, porque você age como alguém que ninguém mais quer. A atenção de um homem de alto valor é cara, e você distribui a sua como amostras grátis no Costco. Ela não tem que trabalhar por ela, conquistá-la, nem mesmo valorizá-la, porque sabe que ela estará lá amanhã, e depois, e a cada dia depois disso, até que ela fique entediada o suficiente para te bloquear. Você se tornou tão fácil de obter quanto o ar, sempre disponível, completamente grátis, e só é notado quando falta. O status real parece uma porta fechada que pode se abrir se você for interessante o suficiente. Parece um talvez, não uma garantia. Parece algo que você poderia perder se não der o seu melhor. Mas você é uma porta que não só está aberta, é que a arrancaram das dobradiças. Não há mistério sobre se você responderá. Não há dúvida sobre se você está interessado. Não há incerteza sobre se ela poderia te ter. A caça morreu porque você já foi capturado, pendurado na parede dela como um troféu pelo qual ela nem precisou caçar.
Pense nos homens que ela realmente persegue. Eles não mandam mensagens de bom dia, porque as manhãs deles já estão completas. Eles não respondem imediatamente porque estão em reuniões, na academia, construindo algo que importa mais do que as variações de humor dela. Eles não explicam sua ausência porque não devem uma explicação a ela. O tempo deles parece valioso porque é valioso. E ela sabe que está competindo por ele com coisas e pessoas que podem ser mais importantes do que ela. É por isso que ela é obcecada pelo cara que parece fora do alcance dela, enquanto te trata como um móvel. A comunicação seletiva dele cria escassez. Suas respostas tardias criam antecipação. Sua disponibilidade limitada cria ansiedade pela competição. Cada interação com ele parece conquistada, especial, significativa. Enquanto isso, sua presença constante te tornou invisível, sempre ali, como música ambiente que ninguém realmente escuta. Quer saber como é de verdade ser difícil de acessar? É ter padrões sobre quando e como você se comunica. É não responder durante suas horas de trabalho, porque seu trabalho realmente importa. É não estar disponível para desabafos emocionais aleatórios às 2 da manhã, porque seu sono não é negociável. É ter blocos de tempo em que você é completamente inalcançável, porque você está fazendo coisas que não envolvem olhar o nome dela em uma tela. Você não está jogando. Você está vivendo como alguém cujo tempo tem um valor real. Em qualquer outra área da sua vida, mais esforço equivale a melhores resultados. Treine mais pesado na academia e fique mais forte. Estude mais e seja mais inteligente. Pratique mais e seja melhor. Mas com as mulheres, quanto mais você tenta, mais rápido você fracassa. Quanto mais energia você investe, menos ela te deseja. Você está operando com lógica masculina em um ecossistema feminino, perguntando-se por que as regras pelas quais você se guiou toda a sua vida de repente funcionam ao contrário. Isso dá um nó na sua cabeça porque viola tudo o que te ensinaram sobre o sucesso. Seu pai te disse que nada que vale a pena é fácil. Seu treinador disse que os vencedores nunca desistem. Seu chefe recompensa o esforço extra. Mas aqui está você, escrevendo mensagens profundas que mostram sua inteligência emocional, planejando encontros criativos que provam que você é diferente, lembrando de cada detalhe que ela mencionou. E ela está mais interessada no cara que esqueceu o aniversário dela e escreve um "tá acordada?" à meia-noite. O paradoxo é este. Seu esforço sinaliza baixo valor porque homens de alto valor não precisam se esforçar tanto. Quando você gasta 20 minutos redigindo a mensagem perfeita, ela sabe intuitivamente que um homem com opções não investiria tanta energia. Quando você planeja encontros elaborados para impressioná-la, ela sente que você está compensando algo. Quando você lembra de cada pequeno detalhe da vida dela, ela percebe que você a está estudando como uma prova porque tem pavor de reprovar. Veja o que acontece quando você reduz seu esforço em 80%. De repente, ela se esforça para manter a conversa. De repente, ela sugere encontros. De repente, ela se lembra de coisas sobre você. Não porque ela tenha mudado, mas porque a dinâmica deu uma guinada. Quando você parou de fazer teste para a aprovação dela, ela começou a fazer teste para a sua. Quando você parou de perseguir, ela começou a te procurar. Quando você parou de tentar conquistá-la, ela começou a tentar te segurar. A coisa mais atraente que você pode fazer é fazer sua interação com ela parecer sem esforço, como se você não estivesse pensando nisso, como se não estivesse calculando uma estratégia, como se ela fosse apenas uma das muitas partes agradáveis, mas não essenciais da sua vida. No momento em que ela sente que você está se esforçando demais, ela sabe que já ganhou e o jogo se torna chato. Mas quando seu esforço mínimo cria resultados máximos, é aí que ela percebe que pode estar lidando com alguém realmente valioso. Alguém que não precisa se esforçar porque sabe que seu valor não é determinado pelo tempo de resposta dela. Mas ela é diferente. Não, não é. Mas temos algo especial. Não, não tem. Mas ela me disse que odeia joguinhos e quer uma comunicação constante. Irmão, ela diz isso para todos os caras logo antes de perder o interesse naqueles que realmente dão isso a ela. Esta regra não se importa com o doutorado dela, o trauma de infância dela, o despertar espiritual dela
ou o fato de ela dizer que não é como as outras. A biologia não quer saber da biografia dela. A garota da igreja que cita as escrituras. Ela está ignorando o bom rapaz cristão que manda versículos da Bíblia enquanto fantasia com o homem misterioso que apareceu uma vez e desapareceu. A feminista que prega sobre disponibilidade emocional. Ela está mandando para a friend zone o cara sensível que valida os sentimentos dela, enquanto persigue o tipo que mal sabe o sobrenome dela. A CEO que diz que quer um parceiro igualitário. Ela está entediada com um homem compreensivo que respeita os horários dela, enquanto está obcecada pelo cara que a faz esperar. Você acha que a cultura e a educação anulam milhões de anos de evolução. Você acha que os valores progressistas dela venceram a fiação instintiva dela. Você acha que, porque ela diz que quer algo diferente, o sistema de atração dela entendeu o recado. Isso é como pensar que você pode negociar com a gravidade porque não acredita na física. A regra se aplica tanto se ela cresceu em Manhattan quanto em Montana, tanto se ela dirige um Tesla quanto se vai de ônibus, tanto se ela tem problemas com o pai quanto se tem pais perfeitos. Eu sei o que você está pensando. E quanto à minha avó, que foi casada por 50 anos? Outra época, outra dinâmica. Seu avô não precisava competir com um celular vibrando a cada 30 segundos, com validação de desconhecidos. Ele não precisava manter o mistério em um mundo onde ela pode rastrear a localização dele, ver se ele está online e saber quando ele leu a mensagem dele. Ele viveu em uma época em que a escassez já vinha de fábrica no sistema. Não era algo que você precisava criar artificialmente. Aqui está a verdade brutal. Cada mulher que perdeu o interesse em você seguiu exatamente este padrão. A professora, a advogada, a garçonete, a artista. Rostos diferentes, mesma psicologia. Todas responderam à distância com desejo e à disponibilidade com apatia. Todas valorizaram o que era difícil de conseguir e desvalorizaram o que lhes foi entregue de bandeja. Todas confundiram sua constância com carência e seu esforço com desespero. Não porque fossem más ou manipuladoras, mas porque é assim que a atração funciona na realidade. Não como gostaríamos que funcionasse. O status se apresenta de muitas formas. Cada uma é uma chave diferente para a mesma fechadura. Sua aparência, isso é status visual. A impressão imediata de que você se cuida melhor do que as massas de corpos flácidos que desfilam pelas DMs dela. O dinheiro, isso é status de recursos. Demonstrar que você pode lidar com a realidade melhor do que os filósofos, sem um tostão, que explicam por que o capitalismo é ruim direto do porão da mãe. Mas aqui está o que você está perdendo. As formas mais poderosas de status são as que você destrói cada vez que manda 3 mensagens seguidas para ela. A pré-seleção por parte de outras mulheres é a arma nuclear do status. Quando ela sabe que outras mulheres te desejam, os instintos competitivos dela se ativam como um caçador avistando uma presa. Mas você está anunciando que ela é sua única opção pela forma desesperada como você se agarra à atenção dela. Um homem com outras 3 mulheres, escrevendo para ele, não entra em pânico quando uma não responde. Ele não escreve romance se explicando. Ele não tem tempo para isso. Ele está ocupado demais gerenciando a abundância. Seu número de seguidores, seu círculo social, sua rede de contatos. Todas essas são formas de status moderno que o cérebro dela processa instantaneamente. Mas a forma mais alta de status não é o que você tem. É como você se comporta. Confiança não é colocar "sou uma pessoa segura" na sua bio. É levar 3 dias para responder porque você realmente esqueceu. Carisma não é redigir a mensagem perfeita. É fazê-la rir com 4 palavras enquanto outros caras mandam Shakespeare para ela. O trágico é que você provavelmente tem status em alguma área da sua vida, mas você o neutraliza no momento em que abre a boca. Talvez você se dê super bem no trabalho, mas ela não vê isso quando você está implorando pela atenção dela como um estagiário em treinamento. Talvez você seja respeitado em sua área, mas ela não sente isso quando você se explica como se estivesse em um tribunal. Talvez as mulheres na academia te olhem, mas ela não sabe disso quando você age como se ela fosse a última mulher na face da terra. Você é rico em status,
mas o gasta como um ganhador da loteria que vai à falência em 6 meses. Ela está entediada porque você se tornou tão previsível quanto a reprise de uma comédia. Ela sabe que você vai escrever bom dia. Sabe que você vai perguntar sobre o dia dela. Sabe que você estará disponível na sexta à noite, no sábado à noite e em todas as noites até o sol se apagar. Você eliminou toda incerteza, toda surpresa, toda a gama emocional do relacionamento. Você não é mais um homem. Você é um cobertor de conforto que está sempre lá, sempre quente, sempre exatamente igual. O tédio não é sobre não fazer o suficiente. É sobre ser acessível demais para qualquer coisa que ela queira fazer. Você é como um serviço de streaming com um único filme que passa em loop. Claro, pode até ser um bom filme, mas quando ela pode assistir a qualquer momento, quando está sempre lá, quando não há chance de não estar disponível, torna-se ruído de fundo. Ela nem te vê mais porque você a treinou para que você fosse um móvel permanente na vida dela. Pense no que a atraiu no início. Não foi sua disponibilidade. Foi a emoção de não saber se você responderia. O frio na barriga de competir por sua atenção. O desafio de te decifrar. O mistério do que você estaria pensando. Mas você matou tudo isso com sua presença constante. Assassinou a atração com gentileza, sufocou a chama com segurança e substituiu a tensão sexual pela energia erótica de uma previsão do tempo. As mulheres não ficam entediadas porque você é chato. Elas ficam entediadas porque não resta nada sobre o que se perguntar. Você respondeu a cada pergunta antes mesmo de ela poder fazê-la. Você removeu cada obstáculo antes de ela poder superá-lo. Você resolveu cada mistério antes de ela poder investigá-lo. Ela está jogando um videogame onde já conhece cada fase, cada chefe, cada final. Onde está a diversão nisso? Onde está o pico de dopamina da incerteza? Onde está o ciclo viciante de tensão e relaxamento? Sua disponibilidade excessiva te transformou em fast food emocional. Sempre acessível, nunca satisfatório, esquecido no momento em que é consumido. Homens de alto valor são como um restaurante que só atende com reserva. Às vezes você não consegue entrar. Às vezes tem que esperar. Às vezes tem que conquistar seu lugar. Mas quando você finalmente consegue aquela mesa, parece especial, valioso, digno do esforço. Você é o drive-thru 24 horas. E ninguém posta foto no Instagram do seu pedido do McDonald's às 3 da manhã. O mistério não é sobre ser reservado. É sobre estar incompleto na mente dela. Quando você conta tudo sobre o seu dia, seus pensamentos, seus planos, seus sentimentos, você se torna um livro terminado que ela já leu. Mas quando ela não sabe onde você estava ontem à noite, quando você não explica aquela piada interna com seu amigo, quando você menciona algo interessante e depois muda de assunto, o cérebro dela começa a 1000 por hora tentando preencher as lacunas. E a história que ela cria é sempre mais atraente do que a sua realidade de ver Netflix de cueca. A escassez atinge o sistema nervoso dela como a cocaína atinge o cérebro de um viciado. Quando sua atenção se torna rara, ela se torna valiosa. Quando seu tempo se torna limitado, ele se torna precioso. Quando sua energia emocional se torna seletiva, ela se torna inebriante. Sabe por que ela tira prints das mensagens do cara que mal escreve para ela, mas apaga seus parágrafos? Porque a escassez cria significado. As 5 palavras dele têm mais peso do que as suas 500, porque são mais difíceis de conseguir. O gatilho psicológico que te falta é o reforço intermitente. O mesmo princípio que torna o jogo viciante. Quando ela não sabe se você responderá em 5 minutos ou em 5 horas, cada notificação se torna um possível prêmio acumulado. Quando ela não consegue prever se você estará caloroso ou distante, cada interação se torna uma aposta emocionante. Mas você é um caça-níquel que dá prêmio toda vez, sem risco, sem emoção, sem vício, apenas recompensas chatas e previsíveis que param de disparar dopamina após a terceira vez. A comunicação seletiva cria o que os psicólogos chamam de investimento cognitivo. Quanto mais ela tem que se esforçar para te entender, mais valioso você se torna na mente dela. É o efeito IKEA. As pessoas valorizam mais as coisas quando têm que se esforçar nelas.
Mas você já vem totalmente montado e com instruções detalhadas. Não é necessário trabalho, nem esforço, nem investimento. Ela não teve que te conquistar, te construir, nem te decifrar. Você simplesmente apareceu, completo e desesperado, como um móvel que ninguém pediu. Veja como o sistema emocional dela responde à incerteza versus a segurança. Quando você é misterioso, a ansiedade dela dispara. Mas é daquela ansiedade boa, daquela emocionante, daquela que te faz sentir vivo. Quando você é escasso, a atenção dela foca em você como um laser. Quando você é seletivo, cada pingo de atenção parece ganhar um prêmio. Essas não são escolhas conscientes que ela está fazendo. São respostas involuntárias programadas no hardware dela. Você pode lutar contra a biologia com sua lógica, sua justiça e sua constância. Mas a biologia não dá a mínima para as suas boas intenções. Aqui está a revelação que deveria ser tatuada no seu cérebro. Você não precisa ser rico, famoso, nem parecer um deus grego para provocar uma atração massiva. Você só precisa parar de estar tão condenadamente disponível. O cara comum que entende a comunicação estratégica vence o milionário que escreve como um adolescente desesperado. O cara normal que cria mistério vence o modelo que entrega toda a sua atenção de graça. Isso não é um consolo, isso é psicologia. E é o único jogo onde o campo de batalha é realmente nivelado. Você está aí sentado achando que precisa de uma Lamborghini, quando a única coisa que precisa é da disciplina para soltar o celular. Você acha que precisa de um abdômen trincado quando tudo o que precisa são as 6 horas entre as suas respostas. Você acha que precisa ser extraordinário quando tudo o que precisa é que sua atenção comum pareça extraordinária ao torná-la escassa. As ferramentas para a atração são gratuitas, simples e estão ao alcance de cada homem que ler isto. Mas a maioria de vocês não as usará porque elas exigem algo mais difícil do que dinheiro ou músculo: autocontrole. O homem estratégico entende que seu padrão de comunicação é sua assinatura de status. Cada resposta tardia adiciona valor percebido. Cada convite recusado sugere outras opções. Cada limite aplicado